Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim, pela sua palavra, para que todos sejam um como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita, e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje no Evangelho, o Senhor pede a graça ao Pai de que os discípulos possam estar inseridos nesta comunhão com o Pai, que o Pai também esteja em comunhão com os discípulos. E Jesus diz para que a unidade entre os discípulos e Deus seja uma unidade perfeita, para que sejam perfeitos na unidade, para que o mundo creia. Então, a unidade na igreja, a unidade entre os cristãos, é um modo de testemunhar que Deus é amor, é comunhão, é um modo de fazer com que as pessoas alcancem a fé, o testemunho da unidade, da comunhão, da fraternidade cristã. Queridos irmãos e irmãs, a unidade perfeita é fruto da nossa oração. Jesus diz que tudo o que pedirmos ao Pai, Ele nos concede. Por isso nós devemos pedir também o dom de que a igreja esteja sempre unida, jamais dividida. Ao longo da história houve algumas cisões entre católicos e ortodoxos. Lutero faz uma cisão, a partir dali também vai ter, católicos e protestantes. E nós devemos evitar as divisões, devemos rezar pela unidade perfeita dos cristãos. A oração é importante. Pedi e vos será dado. Nós somos chamados a pedir a Deus também o bem da igreja, da humanidade. Devemos estar unidos em oração, e a oração, ela tem força diante de Deus. Depois Jesus, no capítulo 18, versículo 19 do Evangelho de São João, diz: Se dois entre vós se unirem na terra para pedir qualquer coisa, hão de obtê-la de meu Pai que está no céu. E Jesus continua: Onde dois ou mais estiverem reunidos no meu nome, eu estarei aí no meio deles. A unidade perfeita acontece quando dois ou mais se colocam em oração e Jesus se faz presente em nosso meio. Por isso, estar unidos diante do altar de Jesus para celebrar a Eucaristia, devemos ver a comunhão com o Senhor como uma união perfeita. A missa é a principal oração do cristão e unidos na Eucaristia nós devemos pedir esta união. São João Paulo II, na encíclica Ut Uno Sit, que ele escreve para que todos sejam um, ele diz que todos nós caminhamos para a unidade. E a primazia da unidade pertence, sem dúvida, à oração comum, à união orante
daqueles que se consagram ao redor do próprio Cristo. Então a oração tem uma força. O Papa vai dizer que a primazia desta comunhão, desta união que nós desejamos. Queridos irmãos e irmãs, São João Crisóstomo, comentando o texto do Evangelho sobre a unidade perfeita, ele vai dizer que todos nós devemos desejar a união com Deus e a união eclesial, a união dos cristãos, a união da igreja. Ele dizia que se a igreja se divide, se eu vou promover divisão, contenda, eu ainda não estou em plena comunhão com Cristo. Ele diz que Jesus morreu na cruz para reunir um só rebanho diante do Pai. E ele faz uma pergunta. São João Crisóstomo traz esta reflexão. Pois bem, a igreja é o corpo de Cristo, unido à cabeça deste corpo que é Cristo. Ele vai dizer, não existem 2 ou 3 que se reúnem no seu nome para viver a unidade perfeita? Ele faz essa pergunta. Se existem 2 ou 3 na nossa comunidade, no nosso grupo de espiritualidade, nós seremos perfeitos na unidade. E ele vai dizer, quando existe a divisão na igreja, nos grupos, entre os cristãos, é porque raramente 2 ou 3 se reúnem na plenitude do amor. E se nós conseguirmos estar unidos nessa plenitude do amor, diz São João Crisóstomo, estaremos unidos entre nós, não divididos. E ele vai dizer, por que você recebe o corpo de Cristo? E ele mesmo responde, você recebe o corpo de Cristo que é a Eucaristia, para ser o corpo de Cristo que é a igreja. Por isso esteja unido a ela, proteja, ame, interceda pela tua igreja. Faça a edificação da igreja com as suas ações. Não destrua a igreja com as suas divisões, com o seu pecado, diz São João Crisóstomo. Irmãos e irmãs, que possamos pedir a Jesus esta unidade perfeita entre nós e o Pai, mas também entre todos nós cristãos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.